porque tem um tema exótico aqui para o canal, apesar do garoto espertinho aí, né, já ter sido. Eu vou até falar com respeito, eu acho que é um cara, do ponto de vista empresarial, tem uma perspicácia enorme, está há muito tempo na web, fez fortuna, e isso é louvável, mas agora talvez ele sinta a mão pesada do Estado e talvez ele tenha que socializar a sua fortuna. Eu não sei se ele vai continuar sendo esquerdista depois dessa, porque ele vai ver o quanto é pesado. Mas vamos lá. Vou pedir também para você dar like, se inscrever e compartilhar. Aí no final a gente debate aqui no chat, tá? Sem ofensas, tá, pessoal? O meu apontamento aqui, no caso do rapaz, vai ser só meramente aqui no sentido de eles serem os protagonistas dessa situação que me chamou bastante atenção e que as pessoas não percebem, principalmente os jovens, né? Mas serve para todo mundo, tá? Vamos lá. Felipe Neto anuncia fim de namoro com Bruna Gomes, que fala em união estável. Olha só, essa visão do união estável, eu assisti esse evento ontem. Você deve estar se perguntando, alguns aqui, quem é Felipe Neto? Afinal de contas, não é muito aqui a nossa pegada. Mas é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, tem o maior canal, tem mais de 40 milhões de seguidores. Fala, portanto, para uma imensidão de pessoas, principalmente jovens. O público do Felipe Neto é principalmente abaixo de 20 anos, né? E muito adolescente, gente que sequer vota ainda, vai votar em 2022 para frente. Mas são pessoas que são formadas por esse tipo de mentalidade. E ele, de uns tempos para cá, inclusive é adepto, por exemplo, da pauta anterior, aí, se apresenta como vegetariano e tudo mais, bate muito no governo atual, mente muito quando fala do governo, pois acusa o governo de gênero, enfim. E também é uma pessoa que não tem respeito pelo Brasil, né, enquanto as suas instituições. Não tem, pois, inclusive, chegou a ofender as próprias Forças Armadas, inclusive batendo ali e criticando, né, de forma, vamos dizer assim, desrespeitosa. Porque criticar você pode. O problema é você passar da linha do respeito, que aí não serve a ninguém. Mas de forma desrespeitosa ali, o comandante da Força Aérea, meses atrás, né? Que respondeu com notas e tudo mais. Mas vamos lá, o foco não é esse. O foco aqui que é uma pessoa que mudou de lado lá atrás, dança conforme a música, já foi uma pessoa muito preconceituosa, já pediu perdão, enfim. Mas vamos lá. Já disse que se reinventou, talvez ele se reinvente depois. Afinal de contas, qual é o problema de mudar um pouquinho de estilo, principalmente se isso afeta diretamente o bolso, né? Aí você faz o que for necessário. Mas vamos lá. Essa não é a questão. A questão aqui ele tem um relacionamento que ele chama de namoro, né? Isso faz parte, essa doutrinação da esquerda ajuda muito a contribuir com isso. Hoje as pessoas não querem se comprometer, né? Elas, eu só namoro, eu fico, desde que você não forme família para se perpetuar, ou seja, que seja sempre cada um por si e acima de você fique o Estado para te proteger, aí você está na agenda, né? Mas, diferente do mundo que se apresenta em frente às câmeras, por trás as pessoas têm uma tendência natural de se unir, né, a outros, né, e formar núcleos familiares. Inclusive, eu vou usar essa palavra de propósito, porque esta foi a frase utilizada pela sua companheira e não namorada após o término. Pois bem, o relacionamento deles tem mais de 5 anos. Calma que você vai entender porque a gente está falando disso. Tá? O relacionamento deles tem mais de 5 anos. E aí, na noite de Natal, né, é óbvio que repercutiu nas redes sociais, eles se separaram. E ao que consta, não foi algo, vamos dizer, inicialmente formal, mas dando sinais de que isso teria acontecido, até que ele, não se controlando, começou a soltar muito indireta e a própria moça resolveu aí se manifestar. Vocês vão ouvir aqui, porque eu vou... Desculpa ter que falar esses assuntos aqui, mas vocês vão entender o porquê. Tá? Vamos lá. Felipe Neto anuncia fim do namoro com Bruna Gomes, que fala em união estável. Você vai entender por quê. Né? Eu recomendo o vídeo do Ancap Sul, que é do Peter Turguniev, né, canal. Fala sobre temas mais libertários, né? Tem aquela pegada mais libertária, é um canal muito interessante. E ele fez essa percepção, foi lá que eu busquei essa informação, e é óbvio, isso saiu também em entrevista, né? Saiu em revistas, e estou trazendo aqui. Tá? Influenciador afirmou
que o youtuber terminou o relacionamento por telefone. Aí ela mesma coloca, fui surpreendida. Felipe Neto publicou um comunicado no Instagram nesta segunda-feira, 27, anunciando o fim do namoro de 4 anos com Bruna Gomes. A influenciadora também se pronunciou e afirmou que foi o empresário quem deu o fim do relacionamento. Eu não quero sugerir aqui que o próprio jurídico dele deve ter dito, meu amigo, você vai fazer 5 anos ou fez 5 anos com essa moça, mal você sabe o que você construiu, mas antes você ter entrado de mão dadas com ela no altar, porque a lei brasileira já cobre esse tipo de situação. Mas vamos lá, se eu estou só pensando alto, não estou dizendo que isso aconteceu. A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa especialmente aos seus fãs que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase 5 anos de duração. Felipe Neto agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que... conversa lá, né? Eu vou ler a nota aqui, vou até colocá-la em destaque, do Felipe Neto, e depois a da moça, você vai... Segura aí. Felipe Neto. A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa especialmente aos seus fãs que o relacionamento do comunicador com a influenciadora Bruna Gomes chegou ao fim após quase 5 anos. Presta atenção, após quase 5 anos. Isso aqui já dá um caminho. E eu vou explicar aqui. Após quase 5 anos. Cadê? Quase 5 anos de duração. Felipe Neto agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao seu lado, lhe pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do tema. Vamos lá. Bem aqui, nessa palavra, quase 5 anos, guarda essa informação. Aí, na sequência, antes disso, Felipe Neto foi passar o Natal com a família e tudo mais, mãe, avó, tarará, brincou, e soltou algumas tirinhas, e as pessoas começaram a perguntar por que a sua companheira, que está o tempo todo ao seu lado, ali mora com ele, né? Por que ela não estava naquele evento? E aí começou esse murmúrio. Aí, pelas, vamos dizer, espetadas que ele mesmo soltou na imprensa, eu acredito que eles talvez tivessem combinado de não falar nada, entrou essa nota oficial da Bruna. Nota oficial dela, está em publicação, a fonte da matéria está aqui, salvo me engano, a revista Quem, está aqui no... Olha só onde eu tive que me enfiar ali para poder pegar essas informações, mas você vai entender porque é importante. Notem as palavras que eu vou grifar, tá? Diante das notícias, comentários e principalmente pela posição assumida por um dos protagonistas, está se referindo ao Felipe Neto, a nota é da Bruna. Tá? Este que em primeira análise, deveria resguardar o núcleo familiar. Núcleo familiar. Que constituiu, evitando especulações e distorções da verdade. Cabe a mim esclarecer e me posicionar. No último dia 25, Natal, fui surpreendida com um telefonema de meu companheiro, não é namorado. Entendam mais uma palavra-chave. Com quem compartilhei uma vida em comum nos últimos anos. Felipe Neto, colocando fim à nossa relação. Portanto, sim, é verdade. Não dividimos mais. Lacrou agora, 25. Não dividimos a partir do 25 mais interesses de vida em comunhão. O que está por trás disso? O que está por trás disso para você entender? Vamos voltar aqui para a matéria. E agora a gente vai para a análise. Meu amigo, agora o garoto aqui, que acredita que tudo é mágica, vai ver pela primeira vez como é ter as suas conquistas sendo tiradas por força do Estado. Provavelmente isso nunca passou pela cabeça dele, ou talvez tivesse sido aconselhado e nunca visto. Mas, para quem não sabe, ele é um dos youtubers mais ricos do Brasil. Ricos de verdade, não é YouTube de política aqui que fala para, sei lá, 5 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas. A gente está falando de um youtuber que fala para 200 milhões de pessoas, 200, 300 milhões por mês. Porque é o público de entretenimento e tudo mais. E é alguém que ganha mais do que ganha, por exemplo, ou na mesma faixa do que ganhavam os grandes, vamos dizer assim, comandantes de entretenimento no Brasil, como foi Faustão, essa turma aí, Xuxa, é desse nível. Luciano, o patamar,
né? Até porque o dinheiro da mídia mainstream migrou para algum lugar na publicidade, e esse lugar foi a internet. E para quem não sabe, o YouTube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo. Portanto, é onde a audiência está no momento. Aliás, você está aqui ouvindo, a gente tem uma parcela que é muito pequena. Essa turma joga muito alto. Além, é óbvio, das grandes parcerias com grandes marcas e tudo mais que essa turma faz. Ou seja, estamos falando com alguém que se especula aí da ordem de muitos milhões de reais. Tem gente que ousa falar em bilhão. Tem gente que ousa falar. Não sei, não interessa, é só especulativo aqui. Mas o que importa aqui? Existe uma regra no Brasil, hoje, está guardada na Constituição Federal, que fala sobre a união estável e reconhece a união estável, ou seja, o Estado foi lá e se envolveu na tua relação. E diz assim, mesmo que a pessoa não tenha casado, mas caso comprove o vínculo afetivo familiar e a intenção de constituir esse núcleo familiar, não estipula inicialmente na Constituição o período, mas existe doutrina. Ou seja, existem reiteradas decisões, né? E trabalhos acadêmicos que respaldam, trabalhos acadêmicos no sentido jurídico, determinados períodos. E aí é que isso interessa. O Estado vai lá e interfere nas relações dos indivíduos, e nesse caso especificamente, ele vai, com certeza, ter se arrependido de não ter formalizado a relação para, inclusive, proteger o próprio patrimônio. Depois que ele perder, ele vai vir a público e dizer, não, ela merece. Né? E nós sabemos que, na verdade, principalmente no caso do Felipe Neto enquanto artista, que a sua fortuna é construída em cima do seu próprio talento pessoal. Enfim, se ele pudesse optar, é óbvio que ele daria outro fim. Né? E tem um detalhe, a fortuna constituída por ele é principalmente de 5 anos para cá, porque ele foi muito forte no início da internet, aqui principalmente quando o YouTube estourou, 2010, 2011, ali estava, como a gente costuma dizer, era tudo mato, eu já estava no YouTube, até acompanhava o trabalho dele, que é totalmente diferente do que ele faz hoje. Né? Aquele período ele abandonou, vendeu as suas atividades e saiu, inclusive passou um tempo fora. E essa nova fase dele é uma fase que vem de, acho que 6, 7 anos para cá no máximo. Ou seja, essa fortuna constituída na atualidade, eles estavam lado a lado. A sua opinião, você vai deixar aí se é merecido ou não. Mas pela lei brasileira, eu não estou dizendo nem que ela vai fazer isso, mas a carta que ela emitiu e os termos que ela utilizou são os termos para as condições de união estável. Portanto, a fortuna do rapaz provavelmente será socializada em breve. E a gente sabe que essas varas que defendem esses direitos de divórcio, família e tudo mais, união estável, normalmente são rápidas e, vamos dizer assim, efetivas. Né? É óbvio que ele pode tentar fazer um acordo, indenizar antes, mas isso com toda certeza vai custar bastante caro. Tá? Por que a gente trouxe essa análise? Primeiro que alguém que prega esses valores de distribuição de riqueza e agora vai ter a oportunidade de exercitar a distribuição da sua própria riqueza. No caso, né, vamos ver se ele vai levar de boa. Pode ser até que a gente surpreenda, que ele até pegue esse. Mas eu acredito ali que, inclusive conhecendo, né, de acompanhar por muito tempo, que dificilmente não foi uma boa notícia para ele. Né? Bom, é uma pegada um pouquinho diferente aqui dos temas que a gente traz para o canal. Eu quis até trazer esse tema, eu achei leve para nós, né? Para eles é mais pesado. Não vou aqui entrar em detalhes se o camarada está certo ou errado, apenas usei esse caso específico de como o Estado interfere nas nossas vidas. E as pessoas não percebem. E como, por exemplo, a nossa Constituição privilegia, por exemplo, a omissão. Né? Já que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, você está automaticamente enquadrado. A mensagem que eu deixo para os amigos aqui que têm relacionamentos, enquanto está tudo bem, definam quais as condições vocês pretendem. Você pode resolver isso a partir de um contrato, registrado inclusive em cartório, mas o ideal, se vocês pretendem a construção do núcleo familiar efetivamente, o casamento, por incrível que pareça, inclusive no civil, é ainda o melhor mecanismo, porque lá você pode definir
a comunhão, a separação. Isso sim é válido para as regras. A turma acha nesses. O pessoal moderninho que dribla o sistema, né? Com essa espécie de todo mundo pega todo mundo, e que isso é o suficiente. Não é, pessoal. Tá? Para qualquer situação, a lei está lá para. É por isso que se produz tanta lei no país. Está lá para cumprir o seu papel. Dá uma olhada nisso. Eu não quero efetivamente aqui trazer isso para tripudiar do rapaz, não é essa a ideia, mas apenas como uma demonstração de como as coisas são no Brasil. Provavelmente agora vai sentir na pele o que é a socialização dos seus frutos do seu trabalho. Dos frutos do seu trabalho. Vamos lá? Pessoal, deixa no chat aí a tua opinião, né? Eu quero ouvir aqui o que a gente tem para conversar e agora nós vamos